Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar sequência aqui no livro Jardins dos Orixás, por Ramatiz, né? Nós paramos na página 88. Então, vamos lá. Desdobramentos grupais na apometria. É perguntada a Ramatiz: o que é desdobramento múltiplo? E Ramatiz responde: em alguns de vossos grupos de apometria, se convencionou essa nomenclatura, desdobramento múltiplo, para designar a técnica de comando de alguns magnéticos, mediante contagem numérica para induzir o desdobramento dos corpos sutis do consulente, associado às manifestações catárticas dos sensitivos. Estes sintonizam determinadas situações traumáticas das vidas passadas do atendido, relacionadas com personalidades outrora vividas, arquivadas e unificadas num grande oceano do inconsciente, como gotas de chuva que caíram no mar. Os procedimentos descritos até aqui são dentro do padrão de atendimento apométrico, idealizado por seu arguto codificador. Ocorre que pretenderam atualizar a apometria, fragmentando o inconsciente milenar que jaz na mente espiritual, com toda a sua bagagem de vivências e experimentações, pressupondo que fosse possível ligá-lo em pedaços aos vários corpos sutis que vestem a centelha espiritual, como se esse grande bloco único, espécie de holograma indivisível e inapagável, pudesse ser dividido por uma simples técnica matemática, que produzirá níveis e subníveis infinitos. A divisão dos corpos desdobrados e dissociados em fragmentos de 7 níveis, cada um somado a 21 personalidades. Cada nível, por sua vez, se divide em 7 subníveis que totalizariam em 147 subpersonalidades. É de uma matematicidade dispensável aos olhos da espiritualidade. Os vários corpos que permitem a relação do espírito com os planos do universo manifestado não são passíveis de divisão nesses moldes de níveis e subníveis, associados à consciência ou ao inconsciente como se fossem retalhos que se encontram, e se muito menos em personalidades, que são complexos de experiências e vivências. Nada disso deve ser confundido. Aí ele até grifa aqui, pessoal. Nada disso deve ser confundido com o fato de que os corpos etéricos e astral são formados por camadas de densidade distinta. Por exemplo, a grosso modo, é o corpo físico composto de matéria sólida, líquida e gasosa. Reside aí um tecnicismo atraente aos olhos dos encarnados, sequiosos de novidades por uma própria instabilidade espiritual. Tal método, um tanto milagroso, que tudo resolve em minutos, adota em grupos de apometria, geralmente com elevado número de atendimentos na agenda, acaba realçando meramente a aplicação da técnica, em detrimento dos atos simples, amorosos e fraternos. Esse desprezo subliminar
ao simples e básico pelos intelectos avantajados, alimenta a desconcentração dos médiuns, que não, quando não, a vaidade, a ponto de, na maioria das vezes, os componentes do grupo não saberem ao certo o que estão fazendo diante da preponderância dessa numerologia, adotada como conduta padrão. Tende a apresentar-se como infalível dona da verdade frente às desinformados consulentes ou às simplórias sessões desobsessivas aos moldes antigos. Podeis canalizar uma personalidade transata de décadas de experiência em alguns minutos de manifestação num sensitivo e que por vezes estaria ligada ao corpo mental superior. Do lado de cá, esses procedimentos parecem-nos de pedreiros querendo construir cópia em miniatura de um mineral granítico formado por um magma vulcânico, mas profundo, há milhares de anos, com tijolinhos de palha prensada. É importante aqui, pessoal, eu vou terminar a leitura para poder explicar, mas é muito importante aqui, por mais que a leitura e as palavras dele é bem complexa, né, as palavras que ele utiliza, mas hoje em dia, infelizmente, o médium, né, que se dedica a esse tipo de técnica, como cura alternativa, né, como auxílio no caminho da cura, ele precisa se aprofundar de maneira que ele não cause danos. Então, quando ele dá esse exemplo aqui, ó, de parecer que é um pedreiro querendo construir um granito, um mineral que se formou por uma lava vulcânica, querer fazer isso com tijolos prensados, é isso que ele está querendo dizer. Então, você precisa, aquele médium que decide aplicar essa técnica, precisa entendê-la com profundidade, porque você mexe profundamente, né, em registros acásticos, além de ter a permissão da espiritualidade para mexer com essa técnica, né? Porque nós, enquanto encarnados, nós não fazemos nada no mundo espiritual sem estarmos assistidos por um mentor que está no lado espiritual. E aí que está o erro de muitos médiuns em achar que eu sou encarnado e tenho condição de fazer algo que modificaria sozinho, sem nenhum auxílio de um amigo espiritual, uma modificação na parte espiritual de outrem. E isso que está errado, isso que é a arrogância, a preponderância, e assim que vai dando errado. Então, é preciso ter uma certa cautela no orar e vigiar, né? Porque é uma técnica muito efetiva, sim, igual ele coloca aqui, mas que não pode perder esses valores que ele até cita aqui, né? Que é a simplicidade, a amorosidade, a fraternidade, né? É uma técnica, é uma ferramenta atual, mas só que ela não despreza, né, os critérios de merecimento, os critérios de permissão espiritual, os critérios de fraternidade. Você não faz fraternidade sozinho, você precisa ter mais amigos, mais espíritos ali, né, assistindo aquele momento, assistindo aquela caminhada, aquele tratamento que está sendo realizado no consulente. Então, ele vai falando aqui que, infelizmente, né, os grupos, eles se perdem um pouco nisso. Não quer estudar muito profundamente, não quer entender o que está fazendo, não quer se ater àquilo que consegue fazer. Porque, às vezes, você consegue fazer determinada técnica e aquela técnica você faz bem. É assim que você consegue contribuir
com a parte espiritual, com o seu trabalho espiritual, com o aprimoramento da sua alma. E aí você quer mais, mas o seu nível de consciência não está preparado para isso. E aí você se perde do seu propósito olhando, né, para esse a mais e não para aquilo que realmente a sua alma consegue transbordar e realizar com muito afinco. Então é muito importante essas técnicas que mexem nesses polos vibratórios tão intensamente, você conseguir se ater à sua verdade, conseguir se ater àquilo que você transborda, porque senão você se perde no meio dessas ferramentas que nós, aqui enquanto encarnados, temos uma visão limitada, não podemos esquecer disso, não temos uma permissão limitada, né? E eu vi um amigo uma vez dizer, inclusive dirigente de uma casa, que ele não gostava da apometria, porque ele achava uma arrogância do homem querer modificar, né, no plano espiritual, situações, enquanto que, porque foi assim que foi passado para ele a apometria, que era uma permissão, uma técnica utilizada, onde o homem tinha essa, através, né, das técnicas aqui, tinha essa permissão de modificação, de realização de algo no plano espiritual. E aí eu levei para ele o que a nossa casa pratica e o que eu pratico, porque eu falei para ele, olha, eu não entendo dessa forma, não tem como eu que estou encarnada fazer alguma modificação no plano espiritual, mesmo que seja no campo de um consulente na minha frente. Quem faz essa outra parte é uma equipe. Então, eu estou ali, eu vou até o meu limite, porque eu também sou um sagrado. Então, eu vou até um limite, mas o mentor que me assiste, ele faz o que é necessário. Então, a apometria, não sei como foi apresentada a você, mas a que eu pratico não é dessa forma, não é o homem que faz nada no plano espiritual, né? Aí ele falou assim, agora você me falando, eu acho que eu vou dar abertura para conhecer de uma forma diferente. Então, é muito complicado você ter, e aí vocês vão achar aí na internet diversas opiniões, eu estou dando a minha opinião pessoal, mas eu acredito que o homem ele tem que se limitar ao que ele está aqui para fazer, assim na terra como no céu. A terra também é sagrada. Então a gente fica achando que só acontece coisas no mundo espiritual ou só acontece coisas aqui na terra, e não é assim que funciona. É a junção dos dois, né? O divino é o café com leite, é os dois. Por isso que o médium não é mais inconsciente, porque é o café com leite. Então você junta uma consciência, um sagrado aqui e tem o acoplamento de uma outra consciência que está do outro lado. É muito importante isso que ele vai falando aqui. Vamos continuar. As energias do espírito imortal, nesse nível vibratório do corpo mental superior, não estão divididas em níveis nem subníveis, pois são únicas. E nesse plano mental abstrato, não há traumas ressonantes de vidas passadas. Há, ao contrário, uma irradiação perene do eu superior que impulsiona a centelha espiritual aos planos búdicos e átmico, qual catapulta incansável que um dia derrubará os imensos portões que momentaneamente não permitem a entrada de muitos espíritos nas paragens angélicas. É certo que a instabilidade da alma pode se dar por ocorrências traumáticas de vidas passadas, instaladas na mente milenar. Estas podem interferir no fluxo de ideação inconsciente que jorra do corpo mental inferior, metal concreto ou intelecto, desestabilizando o corpo astral através de emoções em desalinho.
Os pensamentos parasitas decorrentes, por sua vez, repercutem vibratoriamente no corpo etérico, destrambelhando a rede nervosa, desequilibrando a frequência dos chakras e repercutindo no corpo denso pelo desequilíbrio glandular, causando as distônias neuroquímicas e enfermidades, que são as sinapses. Então, pessoal, assim, é muito complexo para o estudo da apometria, ele é muito complexo. Eu vou trazer aqui, tentar trazer um pouco dessa explicação, dessa abertura, quando você faz os estados, quando você vai abrindo o campo de determinado consulente, né, o determinado campo, para poder fazer o trabalho. Mas é impossível aqui em poucas falas discorrer sobre essa técnica complexa. Mas dá para dar uma visão para vocês conseguirem entender um pouco, né, do que seria essas subpersonalidades, esses subníveis, né, que normalmente na apometria a gente fala de condomínio mediúnico. Então, esse aglomerado, né, de personalidades e subpersonalidades, que na espiritualidade, igual o Ramatiz coloca aqui, isso aí para eles não é separado dessa forma, mas é a forma que o homem consegue. Lembra que muitas vezes eu falo que o homem ele puxa para si algo para ele ter uma compreensão espiritual da técnica. Então, é assim que o homem colocou, mas ele não vê dessa forma, com essas palavras, né? Então, é importante a gente ter essa divisão, né? Essas falas. Então, pessoal, nessa tentativa aqui de trazer um pouco de esclarecimento sobre essas técnicas, eu vou dividir lembrando aqui que é como eu aprendi, tá, pessoal? Vocês vão pesquisar aí, vai ter muitas formas e práticas da apometria. Mas é como se você dividisse o corpo em três níveis. Então, você tem lá o corpo, né, a mente e o espírito. Então, e você vai propor um tratamento integral do ser humano. Então, para tratar o corpo, aí eu listei aqui algumas coisas. Para tratar o corpo, né, tratar com energia, né, você tem aí, na parte energética, você tem o reiki, você tem a cura prânica, você tem a radiestesia e tem a fitoenergética, que são os banhos. Então, isso é para tratar o corpo no campo energético. Para tratar a mente, né, que aí a gente vai falar, tratar a mente com esses níveis e subníveis de consciência. E aí tem várias técnicas, que eu vou ler algumas aqui. Isso não tá no livro, tá? Isso aqui é meu material de estudo mesmo, tá? E você tem e ela é separada, essas técnicas que tratam a autoobsessão, as personalidades, as subpersonalidades. Aí você pode tratar uma regressão, a personalidade dissociada, né? Que é quando tá ligada a outras vidas. E a subpersonalidade é aquela pessoa que está dentro de uma mesma encarnação, mas ela tem como se fosse um transtorno de personalidade, mas não chega a ser isso. Mas são polos diferentes, né? São atributos diferentes que têm que ser tratados naquela pessoa, mas não chega a ser uma personalidade dissociada, que é fora do campo dela, que aí a gente já vai estar falando de outras vidas. E a subpersonalidade dissociada, que está ligada a traumas desta existência. Então, são vários esses exemplos que eu trouxe aqui, são exemplos para tratar a parte espiritual da mente, tá? Então, eu dei o exemplo de tratamentos energéticos do corpo, tratamentos energéticos da mente. E aí, quando a gente for falar de tratamentos do espírito, que aí, gente, na apometria,
Se a gente pegar uma fatia de pizza, 90% dessa fatia são causas próprias e 10% aí é ligado ao espírito. Então são causas externas realmente, né? Uma obsessão externa, algum problema externo, né? Esses 90% sempre vai estar ligado a problemas físico, mental, espiritual da própria caminhada daquela alma. 10% só que vão estar ligados à obsessão realmente por causas externas, né? Assim, causas que são alheias a essas subpersonalidades, a esses subníveis de personalidades. Então, é só para vocês terem uma visão do quanto que a autocura ela é importante, porque quanto mais você se dedica à autocura, você resolve os 90%. Porque os 10% que seria, que todo mundo fala, o obsessor tá vindo em mim, o obsessor que veio em mim, ele que tá não, é muito assim, são causas, 10% mesmo dos casos que tem essa obsessão externa. Normalmente, quando eles chegam no campo, eles vêm através de uma obsessão que já está acontecendo, essa causa externa. Vem por uma obsessão que está acontecendo interna, que abre portas para a externa. Então, você vai fazendo a cura do que já está ali, ligado ao indivíduo, independente se é autoobsessão, se é personalidade dissociada, se há uma regressão da vida, entre vidas. Você vai curar vai fazer a cura daquela inerente à alma, para que aquela obsessão externa ela saia, tá? E aí, né, a gente faz essa separação. Então, os subníveis de consciência, contratos, dentro essas causas próprias que eu tô falando dos 90%, aí você tem, dentro dos subníveis de consciência, os contratos realizados, pactos, forma e pensamento, vibrações e sintonia. Então, vejam que é como se vocês separassem o corpo em 3 tipos de tratamento, 3 tipos de tratamento energético e espiritual. E essas três separações, cada uma, né, vai ter um tipo de tratamento específico, tá? Então, aqueles que quiserem anotar, volta o vídeo, anotem e pesquisem profundamente cada técnica, né? Dentro aqui também de tratamentos da mente, a gente tem a constelação familiar, que também trata a mente, né? Teve uma colega que, quando eu estava fazendo o curso, ela falou, olha, mas a regressão também não estaria ligada ao espírito, porque quando você faz a regressão, você também vai para esse campo. E o professor explicou brilhantemente que não, por quê? Porque a regressão você está dentro do registro acástico daquela alma. Quando a gente está falando daqueles 10% da fatia de pizza, a gente está falando de grandezas e de níveis de obsessões, assim, em graus muito grande e que não é ligada a causas do indivíduo, né? Então, eu em uma das palestras do Robson Pinheiro, a gente sempre dá muita risada, porque quando uma pessoa chega falando que é obsediada por um mago negro, a primeira coisa que ele vive falando é isso. O que você fez em prol da sociedade, da humanidade, que despertou o merecimento para ser obsediado por um ser dessa estirpe, desse nível, né? Então, é preciso fazer essa compreensão, porque aqui, isso quando a gente leva para Umbanda, por exemplo, a gente vai ter o papel, pela ideoplastia, dos quiumbas, que eles conseguem fazer
a transformação da ideoplastia, para você ver aquilo que você quer ver, né? Dentro dos 90%. Então, você tem também o papel da autoobsessão, mas você pode ter sim a sintonia por vibração, né? Para que outros se aproximem. Então, assim, são muitos níveis profundos, mas esses são alguns exemplos. Acho que aqui eu consegui dar alguns exemplos, porque, como eu disse, é impossível de falar da apometria em sua totalidade em uma aula, em poucos minutos. Mas aqui eu listei como que seria essa subdivisão do corpo, mente e espírito e os tratamentos do corpo, mente e espírito, tá certo? Então, voltando aqui, pessoal, aí ele continua. Sendo assim, os grupos de apometria, com o apoio dos espíritos benfeitores, podem, com certa facilidade, sintonizar com essas ocorrências traumáticas, mediante a técnica de desdobramento induzido, que amplia a sensibilidade pelo desacoplamento dos corpos etéricos, astral, mental inferior do consulente e dos médios ao mesmo tempo. Pode inclusive sintonizar com mais de uma ressonância traumática de vida passada ao mesmo tempo, quando os sensitivos exteriorizam catarses múltiplas. Então, por exemplo, se você vai curar um registro, vai fazer uma determinada cura em um registro acástico de um consulente, e você está curando uma personalidade que foi despertada, veio obsediar, uma subpersonalidade que veio obsediar por inveja ou vamos dar um exemplo mais fácil de tato, por riqueza. Então, a gente tem aí uma pessoa que foi um pirata e que esse pirata, ele roubava muitas riquezas e nessa vida essa pessoa não liga muito para dinheiro, mas ela teve essa personalidade no condomínio mediúnico dela. E aí esse pirata vem e começa a obsediar essa pessoa porque tá vendo que ela tá se desviando desse caminho, tá se desviando desse atributo, mesmo sendo um atributo negativo. E aí esse pirata começa a obsediar, e aí a gente tá falando de subpersonalidades, tá? Que é personalidade dissociada, não está nesta vida, está em outra. E aí ele começa a obsediar esse consulente. Quando você cura esse tipo de obsessão por dinheiro fácil ou por riquezas, essa obstinação por riquezas, você pode ter em outra vida, dentro do registro acástico da pessoa, né, essas catarses múltiplas, você pode ter outras incidências. Então, quando você cura em uma, você cura em outras a ressonância. Não que você vá abrir a frequência energética de todas. Só que é muito importante, por isso que o grupo tem que estar muito bem preparado, porque lembra que eu disse que nós aqui temos as limitações, enquanto encarnados temos as limitações, e quem faz a modificação no plano espiritual são os mentores. Nós aqui, né, temos um papel sim, mas só que também nós estamos limitados, e essa limitação, o que seria essa limitação? Seria nós fazermos as bolhas de proteção, fazermos as limpezas do nosso campo, preparo para o tratamento do consulente. Porque senão nós vamos nos sintonizar com a vibração daquele consulente que nós estamos abrindo para a cura. Então é a mesma coisa, sabe aquele resgate com o barco furado? É exatamente isso. Como que você vai resgatar uma pessoa que você sofre da mesma mazela e ainda não tem consciência daquela mazela em você? Porque uma coisa é quando você está no processo de cura daquela mazela, e embora você não esteja perfeita, atingida a perfeição, você esteja no caminho. Então você sabe, você reconhece a energia daquela mazela. Agora, quando você entra no campo de alguém e acha que você não tem nenhuma mazela, ou que você não tem aquela mazela que aquele consulente tem,
aí que tá o perigo, porque aí abre portas, né? Então é preciso que o grupo esteja muito preparado por conta disso. E essa ressonância múltipla, ela acontece por conta disso, você consegue curar. Em outra oportunidade, nas aulas passadas, foi falado sobre a abertura da frequência energética em 360 graus. Tem técnicos de apômetras que fazem essa abertura, então abre a visão de 360 graus. Eu já falei em outras oportunidades e vou repetir, eu acredito que não é coerente fazer, em todos os casos, fazer essa abertura, porque uma coisa que a apometria tem é foco no tratamento. E o ser humano, em sua limitação, ele não tem um motivo para a gente não ter a nossa visão espiritual totalmente aberta. E o motivo é a nossa limitação. Então, abrir a visão em 360 graus para tratar qualquer coisa sem foco é uma técnica que eu não adoto, e eu acredito que seja muito leviana se você a faz assim sem muito preparo, muito perigoso. Mas dá certo se você vai com foco, principalmente nesses casos que você vai fazer a frequência, e na hora que você estiver mexendo na frequência vai abrir a ressonância de outras vidas que têm a mesma situação, né? Eu vou continuar lendo aqui, a gente vai tentando tirar dúvidas, mas é bem complexo o estudo da apometria e vocês vão deixando nos comentários. O que a gente souber, a gente responde, o que a gente não souber, a gente aprende junto, né? Se entender níveis e subníveis como se fossem personalidades e subpersonalidades distintas do passado remoto, ligadas vibratoriamente aos corpos sutis fragmentados, que por sua vez podem ser divididos novamente, e assim sucessivamente. Iniciares uma corrida em que não tereis condição de alcançar a linha de chegada. Sem dúvida, o complexo etérico astral e mental inferior pode ser desdobrado através dos recursos abençoados da técnica que chamais de apometria, facilitando a sintonia dos médios treinados, dai a cairdes em fórmula matemática, como se estivessem fazendo um picadinho para reprogramar níveis e subníveis de personalidades do passado remoto, alterando a relação causal que estabelece as teias kármicas de cada individualidade única. É exagero intelectual de alguns aligeirados na autópsia do terceiro milênio. Então, é muito complicado quando você fala dessas múltiplas, é algo muito profundo, né? Mas que você tendo foco na técnica, você fazendo uma bela de uma triagem antes de atender o consulente, você consegue saber até onde você vai, até o que você vai trabalhar, né? Dentro do registro acástico daquela pessoa, daquele consulente. Por isso que, assim, a técnica de apometria, ela é muito eficaz, né? Você consegue aí ter uma cura e um auxílio, né, desse progresso da alma em determinada mazela de uma forma maior, mais extensa o campo de atuação. Então, por enquanto que numa sessão de desobsessão você recebe um obsessor, porque precisa ser recebido dentro daquele manifestado pelo médium, né? Fazer a doutrinação daquele espírito. Você, na apometria, você tem os bolsões, que você consegue fazer o resgate, né? Então, se tem mais obsessores ali no campo do consulente, se você tem um médico que consegue fazer o preparo, né? Aquele médico que consegue fazer, de repente, até uma ativação de modificação da hélice, né? Do GNA do consulente. Então, você tem várias técnicas que pode ser realizada ali para trazer
aquele consulente para um novo nível de consciência. E aí, esse novo nível de consciência, você está dentro da cura. Você está dentro da cura espiritual, né? Então, veja que às vezes num tratamento de apometria, você consegue curar o corpo, a mente e o espírito. Por que o corpo? Pode ser que na hora que você for fazer, você tá ali fazendo o procedimento, você faça uma cura prânica ou um reiki para estabilizar. Depois, você pode recomendar ao final do tratamento um banho. Depois, você vai para a cura da mente, aí você tem a auto-obsessão, você cura uma personalidade, e quando você chega no espírito, você tem a expansão de consciência. Então, veja como a técnica da apometria, ela é muito eficaz. É uma técnica, sim, para um terceiro milênio, que já está aí no registro espiritual, no registro, né, do plano espiritual, e acesso a todos que conseguem acessá-lo. Quando a gente vai falando esses nomes muito, muito complexos, vocês vão falando assim, mas eu já vi algo parecido em algum terreiro, em um centro kardecista, em um centro universalista. Eu já vi isso sendo feito, né? Tem gente que fala que os pretos velhos são apômetras, né? Então, o que você precisa observar? Que às vezes a técnica ela já estava aí, né? O nível de consciência que precisa ser acessado e um nível de merecimento que precisa ser acessado para poder conduzir a técnica, como outras também, tenho certeza que logo a espiritualidade permite que nós acessamos outras técnicas, outras coisas para poder realizar, né? Eu vou ler aqui uma nota sobre o corpo mental superior, tá? No curso da evolução dos mundos inferiores, a alma introduz em seus veículos qualidades que são indesejáveis para seu desenvolvimento, tais como orgulho, irritabilidade e sensualidade. Estas se mostram como vibrações nos vários corpos, mas uma vez que são vibrações inferiores do mundo astral etérico físico, não podem reproduzir-se no corpo causal, mental superior, que é formado exclusivamente da matéria superior dos corpos dos mundos mentais. O corpo causal mental superior só pode ser afetado pelo corpo astral e pelo mental inferior, através de vibrações que representam boas qualidades. Aqui, pessoal, vale a pena eu mencionar uma técnica também de cura alternativa, que me veio aqui agora, que chama cura arcturiana, ou quando você cura por códigos. Todo mundo já assistiu o filme da Matrix, né? Então, quando você tem lá todo mundo também já ouviu falar da frequência Fibonacci, todo mundo já ouviu falar do Gravoboy. Então, são técnicas por códigos. E aonde que eu quero chegar com isso? Quando você está falando, eu estou falando aqui que a gente tem uma parte que você cura o corpo mental. Tudo que está criado na matéria esteve no mundo das ideias, certo? Uma lei hermética. Então, se você tem ali uma mudança para um código genuíno, que é uma das técnicas utilizadas dentro da cura arcturiana, você insere um código lá, original, um código, é como se ainda o ser humano tivesse ali na criança, né? Sem ainda nenhum inconsciente ali com trauma, né? Então você consegue inserir tirar a ressonância que está vindo nos corpos abaixo do mental e colocando lá um código original.
Isso aqui é uma técnica muito utilizada na cura arcturiana, onde você coloca, você altera, né, esse código original. Você coloca lá. Só que já teve consulente que foi realizado lá a cura arcturiana, lá no corpo mental. A alma, ela é inteligente, pessoal. Então, o nível que você consegue inserir ali é o código, né? Com a permissão e merecimento daquele consulente, você consegue. Só que não quer dizer que você colocou o código lá original, você inseriu aquela frequência no campo do consulente. Não quer dizer que os outros corpos não vão estar comprometidos ainda. Porque você tirou lá, né? Você podou a árvore. Mas mesmo que você arrancar a árvore lá, vai ficar um buraco. Então você tem que ir tirando nos outros níveis essa ressonância, né, desse código original, onde vai ser preciso você utilizar qualquer outra técnica para atingir a compatibilidade de sofrimento dos outros níveis, né? É muito importante lembrar isso. Mas essa aqui, ó, no corpo mental superior, é muito utilizado essas técnicas que utilizam esses códigos originários, né? Tem um Theta Healing também, que é uma técnica que insere códigos originários, né? Através de muita sutileza. Então, tem muitas, como eu disse, tá tudo aí, é só pegar. O efeito prático disto é o indivíduo só pode construir na sua alma boas qualidades através deste veículo. Impressões negativas são descartadas, pois o seu corpo causal mental superior não possui matéria similar na qual possa expressar defeitos. Lembra que eu te falei que a alma, ela é inteligente? O código original, né? Nenhum mal pode ser armazenado no corpo causal, o que é estocado nos veículos inferiores, astral, etérico e físico. O corpo causal mental superior é o veículo permanente da alma nos mundos superiores. Na maior parte das pessoas, ainda não está completamente ativo. Conforme a alma desenvolve suas qualidades latentes através ao longo do curso de evolução da matéria superior deste veículo, é gradualmente trazida à ação. Aqui está falando, né, de você conseguir voltar a alma para o programa reencarnatório. Lembra que eu falei, a técnica, você conseguir ficar na técnica que você consegue transbordar. Se você não consegue ampliar, tá tudo certo, faça o que você consegue, né? Conforme a alma desenvolve suas qualidades latentes através ao longo da evolução, a matéria superior deste veículo é gradualmente trazida à ação. Todavia, é somente no homem aperfeiçoado, os adeptos iniciados, que está desenvolvida em sua mais plena capacidade, quanto expresso no homem, que é capaz de pensamentos abstratos e emoção altruísta. A matéria do corpo causal mental superior desperta em resposta. Se mostram ao observador clarevidente em cores, ao invés de serem como antes corpo mental inferior, meramente um ovoide transparente, se transformando em uma esfera preenchida dos mais adoráveis e delicados tons, os quais indicam o desenvolvimento espiritual da alma. Tá aí outra técnica também de código originário, né? São a cromoterapia. É uma técnica que também traz esses códigos originários. Cura através do código originário, porque tudo é energia, né, pessoal? Tudo que tá no teu campo é energia, as palavras faladas, tudo que você movimenta, né, está no ar, né? Então, é só você direcionar
para aquilo que é preciso, né? Então, vamos continuando aqui. Outra pergunta. A literatura teosófica disponível, baseada nas filosofias orientalistas, especialmente no hinduísmo, afirma que o corpo astral compõe-se de 7 estados da matéria astral. Cada um decompõe-se do mais grosseiro para o mais sutil. Esses níveis de condensação do corpo astral não se associam a estados da consciência que o animou no passado longo. Logo, não poderiam ser desdobrados em espécie de subníveis de 1 a 7, como se fossem personalidades? Então, vamos lá, né, para as respostas aqui. Então, tá falando desses níveis e subníveis, é algo muito profundo. Quem quiser se aprofundar, não entendeu, mas despertou o conhecimento, despertou o olhar para essa técnica, busque, é importante, busque, tem muito material, mas filtre, né? Porque tem muito material bom, mas tem muita gente que distorce, mas busque porque é muito importante, atenda ao chamado da alma, né? Então, ele vai indo, aí ele responde, né? O que seria esses níveis e subníveis, né? Então, ele responde assim, ó. O estado atual do corpo astral, sendo um veículo temporário e sujeito à transitoriedade da manifestação do espírito no plano espiritual, relaciona-se ao momento da presente da consciência que o anima. O homem evoluído espiritualmente terá um corpo astral bem delineado, plenamente formado, como se fosse uma tela artística retratando fielmente o sujeito que emprestou temporariamente sua imagem para um pincel de habilidoso artista. O materialista tem seu envoltório como se fosse uma caricatura mal desenhada de sua personalidade. Entre os dois extremos, doente apegado ao sensório animalesco, mesquinho e individualista, e do indivíduo fraterno, amoroso, altruísta e desinteressado, há muitos níveis vibratórios que determinam o estágio de densificação do corpo astral. Cada nível de condensação do fluido cósmico que compõe as moléculas, o átomo do corpo astral, do mais denso ao mais sutil, é rígido pelas leis que estabelecem a ascensão espiritual. Com certeza, podeis, pela contagem dos pulsos magnéticos associados à força mental de concentrado operador apômetro, por sua vez potencializada pelos espíritos do lado de cá, alterada momentaneamente para baixo ou para cima, a frequência e os níveis de densificação do corpo astral, desdobrado, aumentado ou diminuído a coesão das moléculas suprafísicas que formam. Nessas ocasiões, é normal aflorarem situações traumáticas das vidas passadas, facilitando a sintonia dos sensitivos para vivenciarem em si a catarse dos tormentos pretéritos do consulente. Todavia, deveis entender esses procedimentos como mera técnica de apoio mental para vós. Assim como os magos brancos de outrora se guiavam por pontos de fixação de desenhos geométricos que facilitavam a concentração grupal e a criação de formas pensamentos coletivas
importantes para a interferência do plano astral. Aqui, pessoal, tá um exemplo. Lembra que eu dei o exemplo da pizza? Então, aqui estaria um exemplo dos 10% que eu disse. Quando o espírito, né, é uma condição que não é inerente, ligada à caminhada daquela alma, e tem ali uma obsessão, tem ali uma interferência negativa, e aí, aqui ele coloca, né, as formas, pensamentos, né, a interferência no plano astral. Então, são coisas bem profundas, né, e é importante, assim, a gente fazer essa separação, né. Entretanto, incorreis em equívoco ao supor que os 7 níveis de condensação do corpo astral, que estão relacionados com os 7 planos astrais, sejam equivalentes às personalidades passadas, os fragmentos do inconsciente, ou ao que chamais de níveis de consciência. Tais associações como técnica de apoio para os comandos verbais e contagens de pulsos magnéticos na dinâmica apômetra conflariam frontalmente a unicidade do inconsciente. Tende em mente que a consciência destina à expansão. Tem fluxos e refluxos. O espírito, me veio um outro exemplo. Eu gosto de dar exemplo porque é mais fácil de vocês visualizarem. Quando você tem uma pessoa que não consegue, por algum motivo, cocriar, ela não consegue ter uma criatividade, um despertar da criatividade, a cocriação, que muita gente fala de lei da atração, né? Então aqui, olha só onde que vai chegar o nível de trabalho, para vocês entenderem a complexidade. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Eu tô falando de uma pessoa que parece um imã ao contrário, tudo que é de bom não gruda nela. O magnetismo tá comprometido. E logo ela não consegue fazer a manifestação da cocriação. Ela não consegue manifestar um código originário. A fonte que tudo é Deus, como a gente fala. Ele não é co-criador, ele não cria a sua própria realidade, ele não se expande, ele não se esvazia para construir. Nós, seres humanos, também, porque nós somos ele. Mas ele não está em nós, mas nós somos ele. Ele não está totalmente em nós, né? Corrigindo aqui. Porque muita gente fala assim, não, então se eu sou igual a ele, eu sou ele, então tá tudo certo. Não, peraí. Só uma parte, um fragmento. Mas vamos voltando. Então chega o consulente falando que tá com o magnetismo comprometido, e aí a gente vai ter na triagem, vai conseguir fazer uma análise do porquê que tá acontecendo. Então tá com o trabalho lá, tá conseguindo trabalho, tá com falta, tá na escassez, não tá conseguindo isso, não tá conseguindo aquilo. E aí começa a afetar a cocriação, que é um código originário. Então você tem entidades dentro da Umbanda, e aqui Ramatiz, ele traz o universalismo. Ele traz uma técnica que pode ser usada dentro do religário da Umbanda. E aí você tem os guardiões que podem utilizar e trabalhar dentro daquele magnetismo, porque eles vão conseguir fazer a manifestação desse ser criativo, né, através do chakra base, chakra umbilical. Eles vão trabalhar bastante esses chakras. Eles vão conseguir fazer, né, essa ativação do magnetismo, limpando o campo daquele consulente de qualquer manifestação que tem ali, obsessão, interferência, subpersonalidade. Depois disso, você vai conseguir restabelecer o fluxo daquele código originário, que é a cocriação.
Então, você conseguiu tratar aqui embaixo, num nível mais baixo, aquela pessoa que estava com a manifestação do magnetismo totalmente comprometida, mas falando de um nível hierárquico, energético muito maior, você consegue fazer a volta, a fluidez do código originário de cocriação. Você consegue fazer, né? Com o auxílio da equipe espiritual que te assiste. Então, veja o quanto que esses relatos é fácil de você conseguir agora falando assim, dando exemplo, é fácil de vocês identificar quando que uma técnica de apometria vai caber e quando não vai caber. E aí você tem ela estendida para outras partes, porque se você pode, depois que você fez toda a realização ali da cura, né, de todo o processo realizado, você pode ter a manutenção disso no corpo físico, a manutenção daquele magnetismo, né, através do reiki, através do passe, através do banho de erva, que é a fitoenergética. Então, veja a junção das coisas. Aqui, vocês sabem que a gente adota a corrente universalista. Então, vocês vão ver que uma corrente amarra na outra e todas estão amarradas em prol do bem. Estão amarradas para realizar a evolução daquela alma, o aprimoramento daquela caminhada, daquela consciência. Então, você consegue ver isso num caso prático, né? Voltando, então vamos continuando aqui, ó. Tende em mente que a consciência destinada à expansão tem fluxos e refluxos. O espírito mantém as mesmas recordações e memória quando volta ao mundo dos mortos. Contudo, quando reencarna, sobrevém o esquecimento, sendo a consciência totalmente absorvida pelo único e imutável inconsciente. Nesse ir e vir, cada vez que o ser retorna para o além, sua consciência tende a ser maior e mais expandida que a consciência personificada na reencarnação anterior. Sem exceção, a inexorável das leis que regem a evolução determina que a cesse espiritual atinge a plenitude com uma consciência una, quando o espírito não precisa mais do inconsciente como subterfúgio para suportar, pelo esquecimento temporário, seus desmandos do passado. Terá sublimado pelo esforço próprio o eu inferior, que o amordaçava compulsoriamente na rede kármica das reencarnações sucessivas. Então, quando você termina, né, qual que é a linha de chegada, né? A linha de chegada é você conseguir suportar tudo que está no seu inconsciente. E uma amostra disso, eu vou trazer aqui, eu sempre que eu posso trazer exemplos universalistas, eu coloco. A prática, para quem acredita, a prática da medicina ayahuasca, ela traz o que seria você suportar uma pequena amostra do peso do seu inconsciente. Por isso que a gente chama de peia, chama fala assim, meu Deus do céu, parece que me revirou do avesso. Então, será que você está realmente preparado para chegar e no final da linha, né, de ir para uma outra hierarquia de grandeza dentro da espiritualidade, quando você suportar o seu próprio peso? Não é o outro, não. É o seu próprio peso. Então, é isso que eu fico pensando, né? Eu já fiz a aplicação da medicina e não suportei, não. Não suportei. É muito profundo o ensinamento que ela traz, e quando você
fica e tem contato com qualquer coisa que está no seu inconsciente, mesmo que não seja, então, pela técnica da ayahuasca, que seja por outra técnica que te leve a um estágio, a hipnose, por exemplo, ou qualquer outra técnica que te leve para o seu inconsciente, quanto tempo você fica em uma provocação? Quanto tempo você consegue ficar dentro do seu próprio peso, né? É de se pensar, porque esse peso aí que é a linha de chegada. Não é as medalhas, não é os títulos, não é o estudo que você faz, é o aprimoramento de si mesmo. É isso que você tem que suportar, essa aqui é a linha de chegada, né? Isso um Exu me falou uma vez, eu achei muito, muito interessante. E bem verdade. Então vamos junto. Cada nível de condensação ou faixa vibratória do corpo astral, para ser superado, não exige uma relação direta com somente uma personalidade. No mais das vezes, impõe várias centenas de encarnações sucessivas para o espírito galgar o outro estágio de sutilização do corpo astral, a ponto de alterar a faixa de frequência vibratória que o localiza no plano astral. Não subestimes a magnanimidade soberana do Criador para com as criaturas, suas criações. A perfeição absoluta, ao criar as múltiplas diferenciações de personalidade pelas encarnações sucessivas para a vida única e infinita dos seus filhos, destinados a serem individualidades espirituais em eterna evolução. Precaveu-se mantendo as experiências transatas como se fossem um bloco único arquivado no inconsciente, que momentaneamente mantém desligada a inconsciência devido aos desmandos do ego no passado remoto. A busca incessante da expansão de consciência prossegue em cada encarnação até a conquista perene, inabalável e definitiva do discernimento crístico pelo espírito, que conscientemente subverterá o inconsciente, dando um grito de alforria no jugo carnal. Eu achei interessante que quando a gente fala assim, eu preciso evoluir e eu preciso expandir a minha consciência. Para onde que você acha que expande, né? Fica aí outra provocação. Tem aula que vem aquele monte de provocação, né? Mas eu estudo exatamente para isso, para alimentar. Para onde que você acha que expande a consciência quando você fala isso? A consciência, ela expande para dentro do seu inconsciente, ela não expande para fora. Então, não tem como você caminhar sem ser para dentro. Porque a linha de chegada vai estar quando você conseguir dominar o que está dentro. Então, você precisa caminhar, expandir a consciência. E expandir o seu consciente dentro do seu inconsciente. Porque assim você vai conseguir ter uma compreensão da totalidade. Você vai sair fora do véu da limitação, porque você vai ter acesso a todo o poder que a sua alma tem. Quando você mergulha para dentro do seu inconsciente, você consegue se observar. Então é muito, muito profundo mesmo. Para que aí você tenha acesso a isso que ele está falando aqui, dando o seu grito de alforria no jugo carnal. Então a expansão de consciência não é para fora, não é para dentro. Pode pegar um livro aí maravilhoso e ler, não vai adiantar nada. Você tem que entrar para dentro aí e curar. Podeis concluir que a matemática proposta, desdobrando cada nível em uma personalidade ou um subnível de consciência, que se abre em 7 em 7, sucessivamente, tendo ao infinito, quanto mais antigo o espírito, e por demais simplória
Se assim fosse, os magos negros já teriam instalado o caos na Terra, transformando-a em verdadeiro e incrementado inferno de Dante. Fariam a reprogramação kármica, quais ciganas a lerem a sorte nas praças públicas. Então, vou parar por aqui, pessoal, mas fica essas provocações aí para vocês refletirem. Esse livro, ele traz uma universalidade de saberes, uma conjuntura muito grande de saberes para que você se encaixe. Eu não me encaixo na Umbanda, eu me encaixo no kardecismo, eu não me encaixo nem no kardecismo, nem na Umbanda, eu me encaixo no hinduísmo, eu me encaixo... Você se entender um ser espiritual, esse é o intuito desse livro, eu acho ele fantástico. Todo o material do Ramatiz eu acho fantástico. Sou suspeita para falar. Então, esses desdobramentos eu vou ver se eu trago na próxima aula uma explicação do número 7. Vou ver se eu consigo. Mas, lembrando que tudo que eu trago aqui, coisas que eu tive acesso. Se você teve diferente, busque e compartilhe, que é isso que é muito bom. Quando você compartilha um outro ponto de vista, né? Que hoje é muito difícil ter isso, você falar diferente do outro e sempre é uma troca aprender, né? Então, eu vou trazer aqui um múltiplo de 7 que eu aprendi, né, dentro do universalismo e o porquê que tudo se multiplica em 7, né? E volta para 7. Então, é bem interessante. Então, é isso. Muito obrigada a quem ficou aqui até o final. A aula é extensa, mas é uma troca muito gratificante estar aqui com vocês. Até a próxima aula.